Olá pessoal, meu nome é Carlos, sou professor de cálculo 2 de vocês. Bom, então o que a gente vai estudar no cálculo 2 é basicamente os mesmos tópicos que vocês estudaram no cálculo 1, né, de funções, limites, derivadas e integrais. A grosso modo é exatamente isso. Só que sob o ponto de vista de funções de várias variáveis. Então a gente vai começar o estudo com funções de duas variáveis, que são funções mais simples para a gente abordar o conteúdo. E depois a gente faz as extensões devidas para as funções de 3, 4 ou mais variáveis. Certo? Bom, então o que a gente vai estudar a princípio? O estudo de funções. Então, é basicamente os mesmos conceitos que a gente vai ver no cálculo 2, vocês já viram no cálculo 1. Uma coisa que vai diferenciar agora, a partir de agora, é a questão dos gráficos. Então temos os gráficos, as funções de duas e mais variáveis, que a gente vai comentar sobre isso, e as curvas de nível, que depois a gente vai fazer a definição certinha e a gente vai fazer alguns exemplos aqui. Bom, então a ementa basicamente é funções, limites, derivadas e integrais. Só que como são funções de várias variáveis, então a gente vai tratar a questão das derivadas e integrais como um aspecto mais, como que eu posso dizer? Ele é um tanto mais sutil, ele tem uma diferença, né, bem grande em relação ao cálculo 1, só que no estudo de derivadas e integrais, a gente vai utilizar as mesmas regras de derivação e integração do cálculo 1, certo? Bom, e aí o que vai mudar depois disso é apenas as aplicações, né, e o que a gente vai ver, certo? Bom, então vamos começar com o estudo de funções. Bom, uma função de n variáveis, a gente vai considerar essas variáveis que a gente está falando de variáveis independentes, certo? Igual no cálculo 1. No cálculo 1 a gente estuda funções de uma variável, funções reais de uma variável real. O que seria essa variável? É a variável independente, que seria, no caso do cálculo 1, seria o nosso x. Então, y igual a f de x. O x é a variável independente e o y é a variável dependente, porque ela depende do valor de x. No caso de funções de várias variáveis, a gente vai tratar de funções de n variáveis, onde n é um número natural maior do que 2, maior do que ou igual a 2. No caso, a gente vai introduzir funções de duas variáveis. Então, temos duas variáveis independentes, que a gente vai chamar de x e y. Então, temos aqui a definição, essa definição tem na apostila de vocês, que a gente vai utilizar. Então, é a mesma definição de funções de uma variável, só que a gente está lidando com duas variáveis. Então, mas a definição é basicamente a mesma. Então, uma função f de duas variáveis é uma regra, que cada função tem sua regra, associa a cada par ordenado de números reais x, y, certo? Ele vai associar a um único número real, que a gente vai chamar de f de xy, certo? Bom, esses pares ordenados de números reais, eles pertencem a um conjunto D. Esse conjunto D é o domínio da função. Então, no estudo de funções, uma coisa que a gente vai estudar um pouco agora é o estudo de domínio de funções, que vocês estudaram também no cálculo 1. Quando que uma função existia, quando que a gente não poderia colocar determinado valor em uma função, etc. Bom, então, isso define a função, isso mostra que a função está bem definida, não tem nenhuma ambiguidade, não tem nenhum risco de correr nenhum risco de confusão. Então, é uma regra que associa cada par de um número xy a um número real, f de xy, que muitas vezes a gente pode chamar esse número de z. Então, a gente pode fazer assim, z igual a f de xy. Então aqui a gente tem uma variável dependente, porque ela depende dos valores que x e y vão assumir, certo? E aí a gente aplica na nossa regra, por exemplo, x quadrado, xy quadrado, etc. E aí a gente vai obter um número real. Esse número real vai pertencer à imagem da função. O que seria a imagem? Seria o conjunto de todos os valores que a função vai assumir para todos os valores x e y do domínio, certo? Bom, então vamos ver aqui alguns exemplos. Vou pegar um exemplo de uma função
função de duas variáveis. Então, vamos pegar um exemplo aqui de x ao quadrado mais y ao quadrado, certo? Bom, esta função, ela é uma função bem importante, né, que a gente vai estudar aí. Por quê? Porque com essa função a gente consegue observar vários fatos que envolvem funções de duas variáveis, ou até mais variáveis, fazendo uma correlação com funções de uma variável, certo? Bom, então vamos lá. Esse exemplo a gente vai usar bastante, né, para agora de funções, os gráficos, derivadas, etc. Certo. Bom, então aqui temos uma função de duas variáveis, né? Duas variáveis independentes, que no caso são x e y. Essa função é definida pela seguinte regra: x ao quadrado mais y ao quadrado. Ótimo. Então a gente pode calcular alguns valores. Por exemplo, o f de 0, 0. O que significa calcular o f de 0, 0? Significa vir aqui nessa regrinha e substituir o x por 0 e o y por 0. X por 0 e o y por 0. E temos 0 ao quadrado mais 0 ao quadrado. 0 ao quadrado sabemos que é 0. 0 mais 0 é igual a 0. Ok? Até aqui eu acho que não tem dificuldade nenhuma. E assim por diante. Poderíamos calcular o f de menos 2, 3. Então, como a gente faz? Então, aqui nesse caso, o x vale menos 2 e o y vale 3. A gente vem lá na nossa regrinha substituindo o x por menos 2 e o y por 3. Então, não podemos esquecer do sinal. Fazemos a continha. Né? Menos 2 ao quadrado fica mais 4. 3 ao quadrado, 9. 4 mais 9, 13. E aí podemos efetuar vários cálculos. Vou colocar mais um aqui. F de raiz de 2 e menos meio. Então, a gente vem lá na nossa regrinha, substitui o x por raiz de 2 e o y por menos meio. E aí a gente vai calcular um valor da imagem, certo? Então, raiz quadrada de 2 ao quadrado, mais, vou usar o parênteses aqui, porque a gente vai levar toda a fração ao quadrado. Então, raiz quadrada de 2 ao quadrado é 2. A gente cancela o 2 com a raiz. E aqui a gente vai ter meio ao quadrado é igual a 1 quarto. Né? Então 1 ao quadrado é 1, 2 ao quadrado é 4. Então fica 1 dividido por 4. 2 mais 1 quarto. Certo? Bom, podemos simplificar ainda mais esse resultado aqui, fazendo MMC, etc. Mas, como o denominador aqui é 4, basta a gente observar que 2 é 8 dividido por 4. Então 8 mais 1, 9. Dividido por 4. Certo, pessoal? Então, uma função de duas variáveis, ela se comporta quase da mesma maneira, a princípio, como uma função de uma variável, quando a gente vai efetuar esses cálculos, né, dos valores de uma função. Ok? Bom, pessoal, então, voltando, né, funções de duas variáveis. Só lembrando vocês que o que a gente faz para funções de duas variáveis, o que a gente está fazendo aqui, ele funciona quando a gente faz a extensão para funções de 3, 4 ou n variáveis. Bom, então uma questão importante de a gente abordar sobre o estudo de funções é a questão do domínio de uma função. A gente tinha visto no exemplo anterior uma função que era f de x e y, uma função de duas variáveis, definida por x ao quadrado mais y ao quadrado. Bom, a definição de domínio aqui é a mesma de cálculo 1. É o maior conjunto que contém o maior conjunto possível para as variáveis independentes para os quais a função faz sentido existir. Isso define o domínio. Ou seja, a grosso modo seria o quê? Quais valores de x e y eu posso atribuir para a função de modo que não dê nenhum tipo de problema? Quais seriam os problemas que poderiam ocorrer? Alguns deles são raiz quadrada de número negativo, divisão por zero,
certo? O que não pode acontecer? Raiz quadrada negativo, o número ser dividido por zero, logaritmo de um número negativo, logaritmo natural, ou log mesmo, normal, né? De um número negativo. Essas coisas aqui não podem acontecer em uma função. Temos a questão das funções trigonométricas também. Alguns valores ali a gente não pode atribuir para funções trigonométricas porque vai ocorrer alguma situação. Divisão por zero, etc. Alguma indeterminação. Bom, mas voltando ao nosso exemplo, para esta função x ao quadrado mais y ao quadrado, não existe nenhum tipo de restrição. Ela não tem uma raiz quadrada, ela não é logarítmica, ela não é uma fração, ela não é uma função trigonométrica do tipo tangente ou cotangente. Então aqui, para esta função, que a gente viu no exemplo anterior, a gente poderia atribuir quaisquer valores para x e y. Poderíamos colocar x e y zero, como a gente fez, x negativo e y negativo, né? É só a gente atribuir aqui, quando a gente leva ao quadrado fica positivo, não tem problema nenhum. Podemos atribuir frações, podemos atribuir números irracionais, etc. Então a gente pode atribuir para esta função quaisquer valores para x e y, não tem nenhuma restrição. Então neste caso, o domínio seria o quê? Seria todo o plano, certo? Então antes de fazer o estudo do domínio, vamos ver o seguinte. Eu já vou começar aqui iniciando os gráficos para mostrar para vocês como que funciona a questão do domínio. E aí a gente já faz uma abordagem breve sobre gráficos. Então, o gráfico de uma função de duas variáveis, ele é dado por uma superfície no espaço de 3 dimensões. Então a gente tem aqui o espaço de 3 dimensões, né, a origem, o eixo x, o eixo y e o eixo z. Então, o espaço de 3 dimensões. Bom, uma função de duas variáveis, ela vai gerar uma superfície. Então, deixa eu fazer um desenho de uma superfície arbitrária aqui. Nosso espaço de 3 dimensões. Bom, então aqui temos uma superfície tridimensional, certo? Lá no espaço de 3 dimensões. Bom, no cálculo 1, a gente tinha que as funções eram representadas por curvas ou retas, né? Mas não deixam de ser curvas pela definição matemática. As funções de uma variável eram representadas por curvas geométricas no plano. Ou seja, a gente tinha uma variável independente e uma variável dependente. E aí a gente fazia essas duas no plano cartesiano. Aqui, funções de duas variáveis, tem duas variáveis independentes e uma dependente. Então, o plano XY vai ser correspondente às nossas variáveis independentes. Então, vamos supor que a gente tome um ponto aqui, ponto arbitrário. Esta superfície, ela é definida por uma função. Então, Z é igual a f xy, certo? Ok, então vamos pegar um ponto dessa superfície e vamos traçar aqui uma perpendicular em relação ao plano XY. Então, vou traçar paralelas em relação aos eixos coordenados, os eixos x e y. Temos aqui. Então, este ponto aqui é o ponto xy que é aplicado lá na função, certo? Então, aqui é a coordenada de x e a coordenada de y. O valor correspondente no eixo z é igual a f de xy, certo? Então, esses xy que eu estou colocando aqui são valores que eu tomei. Poderia ser 1 e 3, por exemplo, certo? Então, esse aqui seria o valor f de 1, 3, que vai ser um número real. Bom, então o domínio desta função aqui, dessa função que define a superfície, ele vai estar contido em uma certa região aqui do nosso plano XY. Então poderia ser uma região desse tipo aqui. É como se fosse a sombra dessa superfície sendo projetada no plano XY. Ele vai gerar exatamente o domínio. O que isso significa?
significa que todos os valores x e y que a gente pode atribuir para a função estão todos dentro desse conjunto no plano xy. Então aqui temos o domínio da nossa função, o domínio da nossa função de duas variáveis. Certo? Então o domínio ele vai estar contido no plano xy, que é o plano que a gente estudava no cálculo 1. Agora estaremos estudando o espaço de 3 dimensões. Lembrando que o plano é um espaço de 2 dimensões. Agora as coisas mudam um pouquinho. Certo? Bom, pessoal, então, voltando ainda à questão do domínio, vamos analisar aqui um exemplo. Bom, então vocês se lembram que toda vez que a gente tem uma raiz quadrada, isso é igual a matemática básica. Toda vez que a gente tem uma raiz quadrada, o número que está lá dentro não pode ser negativo. Isso daí a gente viu lá desde o ensino fundamental, onde a gente estudava Bhaskara e dava raiz quadrada de número negativo. Era um número imaginário. E aí, já entre variáveis complexas, a gente não vai abordar isso aqui. Então, o número que está dentro da raiz não pode ser negativo, certo? A função de duas variáveis é dada por uma regra que envolve raiz quadrada. Bom, então aqui a gente já pode ter algumas informações. Fala, ó, o número que está dentro da raiz quadrada, todo esse número aqui, ele não pode ser negativo. Ou seja, ele tem que ser maior do que ou igual a zero. Essa é a nossa condição de existência para esta função. É essa a restrição aqui. Que todo número que está dentro da raiz quadrada, tem que ser maior do que ou igual a zero. Certo? Raiz quadrada de 0 é zero, não tem problema nenhum. E aí todos os números que estão aqui dentro tem que ser positivos. Ok. Bom, podemos ainda reescrever esta restrição desta forma. Ok? Somei 1 a ambos os lados dessa desigualdade. Então aqui, menos 1 com mais 1, 0, e do outro lado ficou 1. Ou, em outras palavras, eu passei o menos 1 para o outro lado. Mas é isso aí. Ok. Bom, então temos aqui a nossa restrição. Então, qualquer uma dessas inequações, ela fornece uma restrição para a nossa função. E, consequentemente, essa restrição vai fornecer um domínio para a nossa função. Onde estão os pontos que a gente pode atribuir para essa função lá no gráfico? Certo? Ok, então vamos lá. Então, temos então o domínio de f, o domínio da nossa função f, vai ser dado por... Então agora é muito importante, porque aqui vamos ver como que se escreve o domínio de uma função de duas variáveis. A gente já visualizou graficamente como que funciona o domínio, né? Como se fosse a projeção da sombra da superfície no plano xy. Então vamos ver como que a gente escreve o domínio de uma função de duas variáveis. Bom, então a gente vai começar a escrever, da mesma forma que vocês faziam no cálculo 1. Então, qual vai ser o domínio? São todos os pontos, os pares ordenados x e y, que pertencem ao R2. Então, o que seria o R2? Seria exatamente o plano cartesiano. Certo? Então, o plano cartesiano lá, XY, é o nosso R2. Então, é o plano. O R3 é o espaço. Então, o domínio desta função, ele é formado por todos os pontos x e y que pertencem ao plano, né, o plano cartesiano. Tal que, aí eu escolho qualquer uma dessas restrições para colocar aqui. Tal que x ao quadrado mais y ao quadrado tem que ser maior do que ou igual a 1. Bom, eu disse que poderia usar qualquer uma das duas restrições. Pode. Aqui eu só optei por escrever essa segunda, né, para ficar mais bonita a escrita e a gente poder fazer essa visualização graficamente. Qual a visualização, professor? A visualização do domínio. Então aqui a gente pode fazer essa visualização do domínio aqui no plano, certo? Por quê? Porque esse domínio ele é uma região do plano, como eu havia dito.
Ok? Então aqui define o nosso domínio. Então temos aqui o nosso domínio. O que isso vai significar? Então temos uma equação, na verdade uma inequação, x ao quadrado mais y ao quadrado maior do que ou igual a 1. Bom, lá da geometria analítica, a gente sabe que, vamos tratar isso aqui como uma igualdade. Se isso daqui fosse uma igualdade, isso daqui seria uma equação de uma circunferência, com centro na origem e raio 1. Então imagine que aqui seja uma circunferência centrada na origem e com raio igual a 1. Bom, mas não é uma igualdade. Se fosse uma igualdade, seria somente a borda aqui do círculo, né? A nossa circunferência. Mas como é uma desigualdade, então ele está querendo dizer que a gente tem que tomar todos os pontos x e y de tal forma que seja maior do que 1. Então a gente vai tomar todos os pontos que estão aqui fora dessa circunferência aqui. Então o domínio dessa função são todos os pontos que estão aqui fora, incluindo a borda, incluindo também, certo? Bom, então nenhum ponto que esteja aqui dentro desse círculo eu posso atribuir para aquela equação, para esta função. Um exemplo, vamos pegar aqui a origem. A origem é o ponto 0, 0, certo? Se a gente for atribuir 0, 0 aqui nessa função, o que vai acontecer? Eu vou fazer aqui. Eu vou apagar aqui e vou fazer, certo? Bom, então aqui, visualização gráfica do domínio desta função, que é toda a região compreendida fora dessa circunferência, incluindo a borda. E vou mostrar agora por que a gente não pode atribuir os pontos que estão dentro dessa circunferência. Então vamos lá. Então temos aí o nosso domínio, eu vou deixar ele aqui, até fazer com uma outra cor. Então vamos calcular aqui para esta função f00, que é um ponto que está dentro da nossa circunferência aqui, ó, exatamente o centro dela. Se a gente vem com esse valor e substitui ali, vamos ter 0 ao quadrado, mais 0 ao quadrado, menos 1. 0 mais 0, 0, sobra menos 1. Olha aí. Deu exatamente raiz quadrada de menos 1. Isso daqui não pode acontecer. Dentro do conjunto dos números reais, a gente não consegue identificar que número é esse. Ele é um número imaginário, mas no conjunto dos números reais a gente não vai abordar ele. Então, este número não está definido por causa dos números reais, certo? Isso aqui eu fiz só para demonstrar que não podemos atribuir para esta função valores que estejam aqui dentro dessa circunferência, certo? Porque o domínio desta função, ou seja, o conjunto de valores de x e y que a gente pode atribuir para esta função, estão fora da circunferência, certo? Então é isso, a questão do domínio é essa. E aí, cada caso, para determinar o domínio, a gente tem que analisar, falar, é uma raiz quadrada a função? Ela é uma fração? Ela é um logaritmo? Ela é uma função trigonométrica? E aí a gente tem que tomar cuidado com cada um desses tipos de função, certo? Mas o domínio é basicamente isso. Estabelecer o maior conjunto, né, para as variáveis independentes, para os quais a função faz sentido existir. Ok? Bom, pessoal, então para encerrar essa primeira parte, vou deixar aqui dois exercícios, né, básicos aí para fazer o que a gente acabou de fazer, que é sobre funções e domínio. Então, dada a função de duas variáveis, né, no primeiro exercício, determinar o f00, calcular só o valor. F de raiz de 3, 0, calcula outro valor. F de menos 2, 1, calcula outro valor. E o entender, determinar o domínio dessa função. Escrever D de F, conjunto dos pontos x e y, pertence a R2, tal, que coloca restrição. E o segundo exercício, né, determinar e esboçar o domínio dessa função de duas variáveis. Então, primeira coisa, determinar o domínio. Segunda coisa, desenhar igual a gente fez ali no caso daquela circunferência, a região que era fora dela e tal. É exatamente isso, ok? Então, vou deixar esse exercício para essa última parte e
Logo mais a gente volta para ver o estudo de gráficos. Até mais.